Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou aluna do curso de Português e Literaturas, bolsista PIBIC, e vou apresentar os resultados parciais da pesquisa Carl Jansen e o ensino de português língua estrangeira no Rio de Janeiro do século XIX, orientada pela professora Patrícia Almeida. Gostaria de introduzir o assunto, lembrando que a busca por ampliar nosso entendimento sobre o desenvolvimento do ensino de línguas no Brasil, e especialmente sobre o ensino de português língua estrangeira, é contínua. Durante muito tempo, o nascimento da área no Brasil era associado à obra de Mercedes Marchand, intitulada Português para Estrangeiros, publicada em 1954. Ela era, então, citada como a obra pioneira da área. Em 2006, um estudo de Judith Almeida trouxe à luz o livro A Língua Portuguesa para Estrangeiros, de 1942, produzido por Hermínio Weiss e Topker, e propôs, a partir disso, uma releitura da história de ensino de PLE no nosso país. Hoje, graças à obra de Carl Jansen, que é o objeto do nosso estudo, podemos não só considerar que desde o século XIX o ensino de PLE já estava em desenvolvimento, mas podemos também nos lançar em investigação sobre o papel do imigrante para o desenvolvimento da história de ensino dessa disciplina no Brasil. A importância dessa pesquisa está no fato de que, do ponto de vista histórico, a obra e análise se constituem uma evidência de que havia produção de material para ensino de PLE no Brasil desde o século XIX. Ela também revela o fato de que os primeiros autores de obras didáticas para essa disciplina, por não serem nativos, eram, eles mesmos, usuários da língua portuguesa como uma língua estrangeira. Desse modo, nos interessa investigar que visão de língua e que recortes de Brasil, sua gente e sua cultura perpassam essa obra e de que modo ela colabora para traçar a história do ensino dessa disciplina no país. Nessa apresentação, nossos objetivos são apresentar dados que legitimem o alemão Carl Jansen como autor de uma obra para ensino de português e os resultados oriundos da análise inicial dos conteúdos propostos na 12ª edição da obra em investigação. O estudo proposto se fundamenta nos princípios de uma pesquisa de caráter historiográfico no âmbito da historiografia linguística e, mais precisamente, no ramo descrito por Swigers como historiografia do ensino de língua estrangeira. Para Swigers, aquele que se dedica a trabalhar com historiografia do ensino de línguas é um analista de conteúdo e de práticas culturais, porque o ensino de qualquer língua é uma atividade cultural. Como o livro didático se constitui em um reflexo de mentalidade de seu tempo, nós podemos considerá-lo não só um meio de acesso ao conhecimento do passado, mas também uma chave para melhor compreendermos questões relativas ao ensino da língua e da cultura. No que diz respeito à metodologia, a pesquisa tem como corpus uma fonte documental primária constituída pela obra escrita por Carl Jansen, dividida em 2 volumes, livro-texto e livro de respostas, que foram digitalizados, bem como outros documentos levantados durante a pesquisa, como matérias jornalísticas, imagens e documentos que estão dando origem a um acervo documental. Com relação à análise, ela tem levado em conta o modelo metodológico proposto para análise de produtos didáticos linguísticos, conforme explicitado por Swigers, e considera 3 dimensões: o produto didático linguístico, atores envolvidos e a matéria em si. A primeira etapa da análise dividiu-se em análise de características físicas da obra e levantamento dos conteúdos propostos para o ensino de língua portuguesa para falantes de alemão. Buscamos levantar dados que nos auxiliassem a responder os seguintes questionamentos: que elementos da obra nos permitem identificar que público-alvo ela se destina, que elementos são constitutivos dessa obra didática, como o autor apresenta o conteúdo aos interessados em aprender língua portuguesa, quais são as habilidades priorizadas e que preocupações relativas ao ensino de língua estrangeira a análise da obra nos revela. Então, vamos aos primeiros resultados. Não se conhece como foram as primeiras décadas de vida de Jansen, mas pelos dados disponíveis, é possível saber que ele chegou ao Brasil em 1851. Na época, ele se uniu a uma legião alemã contratada pelo Império Brasileiro para lutar na guerra contra o Uribe Rosas. 3 anos depois, ele passou a se envolver em editoriais e jornais, tornou-se editor da primeira revista literária de Porto Alegre e também organizou um dos primeiros almanaques em língua alemã no Brasil. E ainda no campo da literatura, o Jansen também foi cofundador da Sociedade Partenon Literário. Ampliando a sua atuação, em 1863, ele lançou a primeira edição da sua gramática para ensino de português a falantes de alemão, mas infelizmente nós não temos mais informações detalhadas sobre o processo de criação do livro, assim como também não encontramos o exemplar da primeira edição. No final do século XIX, no Rio de Janeiro, ele fundou o Colégio Jansen e se tornou, por meio de concurso, professor substituto de alemão do Colégio Pedro II. Enquanto isso, ele também teve uma forte atuação dentro da cena literária por meio de adaptação de clássicos da literatura, como As Viagens de Gulliver e Don Quixote. Esses dados iniciais sobre a trajetória do autor parecem, de fato, legitimá-lo para ocupar o espaço de atuação na área de literatura e de ensino de língua estrangeira. Com relação ao domínio da língua portuguesa, Machado de Assis e Rui Barbosa não deixam dúvidas que ele fazia bom uso do idioma. Estamos diante, então, de um autor multifacetado, com atuação em diferentes esferas, que, segundo Machado, manejava a língua com precisão e facilidade, e que, segundo Rui Barbosa, seria um benfeitor da mocidade brasileira. Agora vamos à análise preliminar da obra. Apesar da obra ter quase 100 anos já, e o exemplar apresentar alguns comprometimentos, a obra está completa e legível. Ela é composta por 2 volumes, um livro-texto e um livro de respostas, pertencentes à 12ª edição.
O livro-texto data de 1926, enquanto o livro de respostas foi publicado em 1925. Esses dois volumes possuem coordenação em capa dura e se assemelham, já que os dados presentes na capa estão em alemão, com destaque para o título da obra no topo da capa, seguido pela menção ao método Ollendorff e ao autor, inclusive a sua profissão como professor do Pedro II. Em seguida, a indicação do número de edição e de CVS como revisor, mas não há mais informações sobre a quem essas iniciais se referem. Há um curto parágrafo que informa que a obra foi aprovada pelo Conselho de Instrução Pública do Rio Grande do Sul e seu uso em escolas foi encorajado. É possível também observar a logomarca da editora e, por fim, o ano de edição do volume. O aspecto simplificado do design da capa passa uma sensação de seriedade. Isso, aliado ao fato de que os dados da capa estão em alemão, colabora para a ideia de que a obra possui um objetivo claro e está direcionada a um determinado grupo. Então, não é a capa que vai chamar a atenção do leitor, mas o seu conteúdo. Após a capa e a folha de rosto, nós temos dois prefácios. O primeiro foi escrito por Yancey, para a terceira edição do livro de 1883, já o segundo foi assinado pelo CVS e foi produzido para a 12ª edição e data de dezembro de 1925. Logo de cara, o que chama atenção é uma fonte chamada Fraktur, que foi utilizada nesses prefácios, que era comum na escrita alemã nos séculos passados. O uso dessa fonte reforça o público-alvo a qual o livro se dirige, porque um não falante de alemão vai achar o texto inacessível. Porém, acredita-se, espera-se, que um falante de alemão não encontre dificuldades durante a leitura. E partindo da tradução desses prefácios, nós sabemos, pelo prefácio do Yancey, que houve uma venda acelerada das primeiras edições do livro e ele foi um sucesso nas salas de aula. Mas uma nova edição teria sofrido atraso pelo envolvimento do autor em outros projetos. Já no prefácio de 1925, o revisor demonstra ser um admirador, garante que é uma honrosa tarefa revisar esse livro e que, apesar de alguns erros, não há mais nada a ser melhorado na obra. Então, fica muito claro o respeito que o CVS tem pelo autor e pelo livro, o que mostra a importância dessa obra dentro do cenário de PLE no país. Seguindo, a obra é composta por páginas introdutórias, que em alemão tratam da pronúncia em português do alfabeto, das vogais e sílabas tônicas. O restante do conteúdo está distribuído ao longo de 60 lições, e no final há um apêndice onde o autor apresenta uma listagem de nomes próprios e outros nomes de espaços geográficos. As 60 lições estão divididas em 3 blocos, contendo 20 lições cada um, e são denominados primeiro, segundo e terceiro mês. Essa divisão nos faz acreditar que esse seria o tempo indicado pelo autor como sendo necessário para a conclusão do conteúdo proposto. As lições, em sua maioria, seguem o mesmo padrão, que é a apresentação de conteúdo em alemão, exemplificações em português, incluindo um sistema de perguntas e respostas, e exercícios de tradução. A primeira lição, por exemplo, aborda artigos, formas de tratamento e suas abreviações. As 20 lições do primeiro mês apresentam apenas exercícios de tradução, tratando-se, então, de um mês introdutório ao português. Porém, da lição 21 até 52, além do exercício de tradução, são introduzidos os exercícios de tema. Nesses, o aluno encontra também dias de perguntas e respostas, mas deve convertê-las ao alemão. É importante observar que o livro de respostas não apresenta a chave para esses exercícios, se dedicando, então, exclusivamente para as respostas dos exercícios que exigiam apenas a tradução do alemão para o português. Da lição 53 a 59, porém, podemos observar que a estrutura de apresentação sofre alteração. Agora, as lições passam a ser introduzidas por fábulas escritas em português, entre elas os Três Salteadores, a Flauta e o Pastor e o Cavalo e o Junco. Nessas lições, após o texto introdutório, há vocabulário relacionado ao assunto tratado e, fechando cada uma delas, há exercícios de tradução envolvendo novamente as perguntas e respostas que recuperam informações desses textos. Nós podemos concluir, então, que a obra, por utilizar o alemão como ponto de partida para o ensino, tinha como público visado aqueles que fossem falantes de alemão como L1 ou que tivessem bons conhecimentos de alemão como L2. Além disso, a análise dos conteúdos revela que se tratava de um livro destinado a iniciantes, pois as primeiras lições tratavam de assuntos como artigo definido, indefinido, plural, gênero feminino, etc. O emprego de análise comparada entre os dois idiomas nas explicações sobre as questões linguísticas também reforça a importância da fluência em alemão para a utilização da obra. Com relação aos elementos das lições, a análise indica que a gramática e o vocabulário são os pilares sobre os quais o ensino da língua-alvo deve se assentar. Ambos são retomados por meio de exercícios de tradução em tema, a leitura introduzida gradualmente, iniciando com termos isolados, seguindo para o sistema de perguntas e respostas e finalizando com o texto das últimas lições. Não há menção explícita a atividades orais ou sugestões de trabalhos feitos pelo professor, e também não foram identificadas, até o momento, propostas de atividades escritas. Esses elementos revelam uma visão de aprendizagem de ILE que valoriza o conhecimento gramatical, compatível com o cenário da época, mas que parece não suprir completamente as necessidades daquele que estava em situação de imersão, buscando inserção em um novo país.
Os nossos próximos passos na pesquisa são dar prosseguimento às leituras teóricas, ao levantamento de dados sobre o autor e seguirmos com a análise da obra a fim de verificarmos em mais detalhes os aspectos linguísticos propostos para o ensino, assim como os recortes do Brasil e seus costumes sugeridos. Bem, esse é o nosso projeto, eu espero que todos tenham gostado. Muito obrigada.